Nós precisamos falar sobre algo extremamente sério aqui. O apocalipse, o arrebatamento, o fim dos tempos ou a mudança de eras. Tudo isso está falando da mesma coisa e já não é novidade para ninguém de que nós estamos passando por uma grande transição planetária. Desde o ano 2012, mais ou menos, muitos falam que esse vai ser o ano em que o mundo vai acabar, que todas as estruturas vão ruir, de que uma nova estrutura socioeconômica vai começar a existir. Muitas pessoas vão vir a fazer a passagem, né? E, enfim, muitas mudanças planetárias podem acontecer, mas a gente sempre entende que não vai ser o fim do mundo literal, mas sim um fim do mundo alegórico. Só que nos últimos tempos, né, de 2020 para cá, nós temos presenciado situações um tanto quanto turbulentas, como a pandemia, que nos atingiu e teve inúmeras pessoas que fizeram a passagem. Nós tivemos processos, né, de desencarne em massa com guerras, com conflitos que estão acontecendo ainda no mundo. E tudo isso é mais ou menos condizente com as previsões bíblicas. Então, essas guerras, elas são o primeiro sinal do fim dos tempos, assim como é trazido nas guerras bíblicas chamadas Gog e Magog, que muitos podem trazer como essa ideia de Israel e Palestina, alguns podem alegar ser uma guerra entre sistemas econômicos como o capitalismo e o socialismo, e outras podem até dizer que é sobre uma terceira grande guerra mundial, o que particularmente a gente não sabe se é verdade ou não, mas muitos estão já se preparando para um colapso global. Nós temos também situações como tempestades solares que podem vir a acontecer. Nós já sabemos pela ciência que o Sol opera com ciclos de 11 em 11 anos, com um nível, né, de emanação dessas ondas de radiação solar um pouco mais elevado nesse pico dos 11 anos. E nós estamos agora passando por um desses momentos. Agora, se as tempestades solares vão destruir a tecnologia da Terra ou não, isso também não temos uma certeza. Então, diante de tantas incertezas, o que é necessário nós termos como embasamento, como fundamento para seguirmos uma vida sem ficar preso no desconhecido, no medo do amanhã, nesse pavor que eu sei que muitos de vocês acabam sentindo, e não é culpa de vocês, é realmente todo esse movimento, esse alvoroço que está acontecendo na Terra. E o que eu posso te dizer é que a Kabbalah tem as respostas de como que você pode sobreviver ao apocalipse, ou melhor, prosperar diante de toda essa questão do fim dos tempos. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, para contextualizar, você que caiu de paraquedas aqui não sabe o que é Kabbalah. Ela é a tradição mística resguardada pelo povo judeu, mas que não é judaica propriamente dita. Ela transcende muito as religiões, né, abrâmicas, por assim dizer. Ela é uma tradição iniciática que vem desde a Suméria antiga, passa pelo Egito, passa pelos hebreus e chega até nós nos dias de hoje, com mais de 4.000 anos de história preservada ao longo dos séculos. Então, veja que ela sobrevive a todas as grandes mudanças, a guerras, a conflitos, a dizimações em massa que o mundo já teve, e ela está ainda viva. E o que essa tradição da Kabbalah pode nos ensinar para prosperarmos diante do fim dos tempos? Ela pode nos mostrar, em primeiro lugar, a termos virtudes e valores. Por quê? Se você não tem virtudes e valores, você vai começar a ver conteúdos aleatórios, vai começar a pegar a opinião dos outros e você não vai ter fundamento, você não vai ter uma base estrutural sólida para saber o que é verdade e o que não é, o que é uma narrativa da mídia, o que é simplesmente uma manipulação de algum influenciador querendo um pouquinho mais de fama, divulgando certos assuntos por aí. Então, o primeiro ponto cabalístico é tenha fundamentos de virtudes e valores bem estruturados. Ah, Yuri, eu não sei como escolher virtudes e valores. Bom, aí é um papo para um outro vídeo. Me comenta aqui embaixo que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre as virtudes, o sistema de virtudes cabalístico,
para que você consiga se embasar nisso na sua jornada, assim como tem da Cavalaria Templária, assim como tem, né, do Bushido, dos samurais lá do Japão. Então tem vários sistemas de virtudes e valores que você pode olhar e ver o que serve e o que não serve para você. Eu particularmente gosto do sistema cabalístico iniciático. Então, o segundo ponto é você ser íntegro a esse sistema de virtudes e valores mesmo diante das adversidades. Então, se você tem isso bem estabelecido dentro de você, você tem que ser íntegro a esse norte, a essa bússola que você setou para a sua existência. Porque se você não for íntegro a isso, você vai se corromper. E aí, meu amigo, o Apocalipse deixa de existir fora e começa a existir dentro. E esse é um ponto debatido, por exemplo, pelo Eliphas Levi, que é um grande estudioso da Kabbalah, um grande iniciado nas tradições esotéricas e herméticas, e que ele vai nos trazer em um dos seus livros sobre a ideia de que o Apocalipse deve ser enfrentado dentro de cada um de nós. Porque se nós olharmos, inclusive, na Bíblia, nós podemos ver este mesmo processo do Apocalipse sendo algo interno, que vai nos dizer em Apocalipse 13:18, falando o seguinte: aqui há sabedoria escondida, em hebraico chamada Chokmah Tsefoná, sabedoria oculta ou escondida. E aquele que é sábio ou instruído ou entendido, que é aquele que possui Biná, que é a contrapartida de Chokmah dentro do entendimento cabalístico, irá calcular o número de Raya, ou de criatura, de besta, do animal, né? O número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Aqui nós temos um código cabalístico que vai nos mostrar sobre essa ideia dos pilares Ima e Abba, né, sendo a ideia do grande pai e da grande mãe que se juntam, e toda essa ideia do entendimento da grande mãe e da sabedoria do grande pai, de Chokmah e de Biná, que são os dois pilares que precisam ser equilibrados. Então, aquele que tiver o entendimento profundo vai calcular o número da besta, o número da Raya, porque é um número de um homem. Então, veja que o número da besta se apresenta dentro do próprio homem. É como uma assinatura divina, sim, pois ele está contido no quadrado mágico do Sol. Mas esse é um assunto muito delicado, muito profundo. Então, se você quiser que eu faça um vídeo sobre este número 666, né, deste mistério maior, trazendo luz a esta ideia, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer. Mas voltando ao que interessa aqui, é sobre este número ser o número de um homem, porque o código aqui é o homem, o código aqui é o ser humano na sua potência, porque a grande besta se manifesta no ser humano, e em todos nós isso se manifesta ou não. E cabe a nós termos sabedoria e entendimento para que nós possamos ter as chaves iniciáticas de transmutar e fazer com que a nova era messiânica surja. Então, o apocalipse interno que o Eliphas Levi nos traz e que a alegoria do próprio apocalipse bíblico vem nos mostrar para um nível para além do óbvio, do literal, que qualquer pessoa menos instruída lê aquilo e vê o literal da coisa, mas para os verdadeiros buscadores da verdade, eu espero que você seja você consegue olhar para além disso, no nível místico. Então, neste nível espiritual, neste nível místico, nós estamos buscando resolver o apocalipse interno, pois passa ano, passa mês, passa tudo e o fim dos tempos não chega, porque a Terra ela vai continuar sendo Terra, mesmo se o ser humano não existir mais aqui, mesmo que a gente se imploda, né, em todos os nossos conflitos, a Terra se renova e ela continua existindo e vai vir uma nova raça humana, uma nova era que a gente não vai ter nem traços mais aqui e eles vão continuar esse trajeto que nós falhamos. Por isso, o Apocalipse não é externo, o Apocalipse é interno dentro de cada ser humano. E seguindo a própria visão cabalística, o Apocalipse
ele não é propriamente um fim dos tempos, mas ele é uma mudança de era, ele é uma mudança de estado de consciência, onde uma parcela, por exemplo, do mundo judaico acredita que não é um Messias numa figura única que vai vir, mas sim é uma era messiânica. É como se muitas pessoas chegassem num estágio de consciência que permite uma consciência maior descer e acoplar em nós. Então eu vejo que é lógico, tem muitos que acreditam no Messias, muitos mesmo, a grande maioria acredita na vinda de um único líder político, por exemplo, que vai resolver todas as questões humanas, mas eu particularmente vejo que é muito mais sábio nós tentarmos resolver a nossa própria existência. É muito mais sábio que você, em vez de esperar o salvador externo e se pôr de vítima, você seja o seu próprio salvador. Você incorpore essa postura na sua vida. Eu sei que é difícil isso, eu sei que muitas pessoas vão reclamar um pouquinho disso, mas é muito importante assumir a autorresponsabilidade, pois é isso que vai impedir com que todos nós caiamos nas teias, né, das desvirtudes, e é justamente olhando para nós mesmos que nós conseguimos mudar ao mundo. É mudando dentro que você muda fora. E esse é um dos grandes princípios iniciáticos trazidos pela Kabbalah. Por isso que a Kabbalah, diferente de uma religião, ela nos ensina sobre como mudar as tuas forças internas. Então, uma próxima dica que a Kabbalah nos dá para transpassar o Apocalipse é justamente nós termos o conhecimento da árvore da vida, para sairmos da dualidade do conhecimento que é da Af, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e começarmos ou voltarmos a comer dos frutos da imortalidade da árvore da vida, da Etz Chaim, que é trazida em Gênesis, né, que quando nós comemos da dualidade, lá no Jardim do Éden, na alegoria, né, da criação de Adão e Eva comem do fruto, então, do conhecimento do bem e do mal. Então, eles internalizam o mal, veja bem. E o mal não pode virar imortal, por isso eles são proibidos de comer dos frutos da árvore da vida. Mas a Kabbalah nos dá para comer desse fruto da árvore da vida, para que nós possamos atingir um grau de sabedoria mais elevado e retificação de todos os planos. Essa visão da Kabbalah é chamada de Tikkun Haolam. O Tikkun Haolam é a retificação de todos os planos ou de todos os corpos da nossa existência. E é quase que uma missão individual de cada um para que nós possamos entrar numa nova era, num novo estágio dessa consciência messiânica que eu havia falado antes, fazendo com que a Terra em si seja salva. E outra informação muito importante que a Kabbalah nos traz a respeito do Apocalipse é que possivelmente vai ter um arrebatamento, nós vamos deixar de ter um corpo físico e vamos viver em outro estágio da realidade, mas vai ter um reencarne, ou todos os mortos numa era messiânica vão voltar a existir. Então, o que isso representa? Em algumas tradições é dito que os tzadikim, que são os justos, vão ser os primeiros a voltarem e depois vem o resto, e em algumas outras vai dizer que o resto não vem voltam só os justos, né? Então, seja uma pessoa justa. Essa é uma das grandes lições da Kabbalah. E o que é ser uma pessoa justa? É uma pessoa que tem equilíbrio entre os dois pilares da árvore da vida, entre o pilar da esquerda e o pilar da direita, que eu havia falado para vocês antes, da grande mãe e do grande pai, né, dessas duas potências, do positivo e do negativo, que se complementam e nessa unificação fazem com que você passe por um buraco muito estreito, por uma fenda muito estreita. Este é o caminho do justo. Então o justo é aquele que penetra os céus mais elevados. O justo é aquele que tem as visões místicas, as experiências, que tem o verdadeiro conhecimento para além do bem e do mal, para atingir a sabedoria maior. Por isso, a justiça não é simplesmente seguir as leis mundanas, mas seguir as leis divinas, seguir as virtudes, seguir os valores elevados e, principalmente, seguir num caminho de amor e integridade com a sabedoria do Um. O Um sendo o Deus único que contempla todas as coisas. Um Deus único não sendo Deus de Israel, Javé, mas sendo
a potência máxima, o Deus dos hindus, dos egípcios, dos muçulmanos, dos cristãos, dos judeus, todas as etnias têm um único Deus só. E é esse o Deus que contempla a ideia cabalística, é a unidade. E é justamente diante da unidade que se manifesta o um, ou do imanifesto, que é o zero, que nós temos a potência da década, das 10 forças, que são justamente as 10 potências da Sefirot, da árvore da vida da Kabbalah. E estas 10 Sefirot vão nos mostrar como que nós podemos literalmente alinhar essas forças internas para que não haja mais apocalipse interno, para que você consiga iluminar, trazer o brilho e o esplendor em todos os lados da sua existência, seja no seu reino da Malhut, seja no seu fundamento de Yesod, seja nas questões, por exemplo, sexuais, nos impulsos e nos desejos de Netzach, ou nas questões de controle e de mentalidade de Hod, ou até mesmo na sua própria essência, a forma com que você ama e vê a beleza do mundo de Tiferet, ou no seu rigor e na sua disciplina e controle de Geburah, ou na fé e na compaixão de Hesed, ou até mesmo aonde eu falei, no entendimento e na sabedoria, sendo Binah, o entendimento, e sabedoria, Hokmah, ou Da'af, sendo esta força do conhecimento que não existe por si só, é uma ilusão, ou na coroa, que é a unidade, é onde você ancora a sua espiritualidade, que é Keter. Estas são as 10 forças da sua potência máxima. E eu quero te convidar a assistir uma aula onde eu te explico sobre essas 10 forças que são as 10 Sefirot da Árvore da Vida, e eu quero também te entregar um e-book grátis aqui para que você possa ler e se aprofundar ainda mais sobre Kabbalah, sobre os 4 planos da existência, sobre todos esses processos para que você consiga transpassar um apocalipse interno, para que você consiga sair de um estado de medo e passe a ter um estado messiânico de felicidade, de libertação, um estado onde você vira o seu próprio Salvador, sem esperar que venha um Salvador externo para nos tirar deste processo humano que nós estamos vivendo. Então, talvez o mundo acabe, talvez não acabe. O importante é você estar preparado. Então, para você assistir essa aula dos conceitos cabalísticos, é só clicar aqui ou no primeiro link que está na descrição desse vídeo. E o e-book também está aqui, logo abaixo, nos links da descrição. E voltando aqui ao nosso conteúdo, eu deixei o melhor para o final, pois quando nós entendemos que o Apocalipse pode ou não ser algo literal, de um fim dos tempos, num sentido de a Terra vai deixar de existir ou a raça humana vai simplesmente ser apagada do planeta Terra, nós temos que entender que todos nós temos uma alma, e esse é um conhecimento espiritual profundo. Você não é o seu corpo. Para um pouquinho, respira profundamente e fecha os olhos e me escuta um pouquinho. Você não é o seu corpo. Você não é aquilo que você tem. Você é um ser em completude com as tuas 5 partes da alma. Todos nós temos 5 partes da nossa alma. Esse é um conhecimento cabalístico profundo, onde nós entendemos que o nosso corpo é simplesmente uma extensão desta consciência maior. O seu corpo não é você. E você não deve se apegar ao material. Você não deve se apegar a posses, a acúmulo de riquezas, a essas questões que são passageiras. Você deve buscar a verdade, e a verdade está no teu coração, que é este centro de comando que a Kabbalah nos mostra como acessar. As 7 câmaras do coração são acessíveis por meio da sabedoria, por meio do amor e por meio do poder. E dentro dessa Santíssima Trindade, eu e você conseguimos nos conectar com o divino, com Deus, com a unidade em sua potência máxima. Então, um dos grandes segredos para passar o fim dos tempos é entender que você não é o seu corpo. Então não se preocupe, pois independente do que aconteça, você tendo sabedoria, você se liberta desses véus que nos separam da nossa verdadeira fonte divina. Tá bom? Então, se você chegou até aqui,
comenta aqui embaixo, eu sou um cabalista do coração, para nós firmarmos esse propósito maior e eu saber que você entendeu que você não é esse corpo aqui e nem o teu ego, né, que está expressando a sua psique, mas você é algo muito maior. Tá bom? Então eu deixo mais uma vez um convite para quem quiser assistir uma aula completa sobre as 10 Sefirot da Árvore da Vida, que são as tuas 10 potências, e também ler o e-book de mais de 70 páginas que eu disponibilizo aqui de graça para você como um presente. É só clicar nos links que estão aqui embaixo. Um forte abraço, nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.